Todo mundo tem essa dúvida, essa questão de poda neural, né? E um professor mandou que ele pergunta, né? A poda neural é uma falha na eliminação, é uma falha, né? Na eliminação dos neurônios que não são utilizados? Tá, então é assim, ó. Poda é sinônimo de morte, né? Então, poda neural é sinônimo de morte de neurônios e morte de sinapses. Poda neural, gente, acontece todos os dias, desde o dia que você nasce até o último dia que você morre. O seu cérebro, ele está constantemente, através de uma série de fenômenos metabólicos, escolhendo qual neurônio é bom e qual neurônio é ruim. Qual sinapse é boa e qual sinapse é ruim. Então, nesse momento que nós estamos conversando aqui, está acontecendo poda neuronal constantemente no nosso cérebro. O fato é que existe alguns momentos da nossa vida em que você tem uma quantidade enorme de poda neuronal. A gente chama isso do momento da grande poda. Então, no transtorno do espectro autista, a primeira grande poda neuronal ela é problemática. Então, quem acompanha também muita criança no autismo, cansa de ver isso aí. A mãe fala assim, doutor, ele era normal até 1 ano. É lá com 1 ano e pouco que ele ficou desse jeito. E daí você fala, mas a senhora tem certeza? Ela mostra vídeo. O neném lá com 14, com 15 meses, desenvolvimento totalmente típico, falando ali 20, às vezes 30 palavras, tal. E aí ela te mostra um vídeo depois de 4 meses, a criança totalmente dentro do seu espectro autista, né? Então, o que que é? Durante muitos anos a gente achou que quando chegava nesse momento da primeira grande poda neuronal, que acontece entre 12, 14, 12, 16 meses, mais ou menos, mas se estende até 24 meses, a gente achou que a poda ela era excessiva, ou seja, os fenômenos de apoptose, os fenômenos de morte neuronal, o cérebro errava a mão e matava muito neurônio. E aí então você desenvolvia os sintomas do autismo nesse momento, pelo menos de uma forma muito clara. Só que é exatamente o oposto. O que a gente sabe hoje é que existe o que o professor falou, uma falha na poda neuronal. Então a poda neuronal ela é ineficiente. Isso faz com que sobre uma quantidade enorme de neurônios ali, que são neurônios de má qualidade, são sinapses de má qualidade. E é nesse momento, então, que surge os sintomas do transtorno espectro autista. Aqui no Brasil não, no mundo, mas eu acho esse termo péssimo, mas se roteirizou, se habituou a chamar esse tipo de autismo regressivo. Então, teoricamente, nós temos 2 tipos de autismo. O autismo regressivo é aquele que a criança ela teve um desenvolvimento típico durante o começo da vida e em determinado momento afloram os sintomas autísticos. E um outro tipo de autismo, é chamado autismo clássico idiopático, é aquele que o bebê é autista no primeiro dia de vida. Então, o bebê nasce e ele já tem sintomatologia autística, né? Bom, uma coisa interessante, então, é dizer assim, mas qual que é mais grave? O regressivo é pior, na verdade? Não. Os estudos que compararam o autismo idiopático ou clássico com o autismo regressivo não mostraram que um é mais grave do que o outro. Na verdade, existe um determinante genético para que isso aconteça, mas isso não muda em absolutamente nada. A questão, gente, é que quando você tem autismo regressivo, a família conheceu uma criança típica durante um período da vida. Então, é um pouco mais doloroso para essa família do que para outra família que tem o autismo idiopático, que na verdade nunca conheceu uma criança típica. Mas do ponto de vista de gravidade a médio e longo prazo, é exatamente a mesma coisa. É que eu não estou muito nessa área da poda, né, desses estudos, mas tem algum estudo que... Porque, assim, a maioria dos estudos vem retratando da questão da genética, né, do autismo ser mais de 80 e poucos % genético, etc. Essa questão do regressivo, a criança, será que não apresenta já alguns sinais leves que não é perceptível e depois, com essa poda, pode ter aí um agravamento? Exatamente isso, Carol. Inclusive, existem estudos que comparam de forma retrospectiva se realmente não existiam sinais e sintomas. E que o que se observa é que essa criança sempre teve uma sintomatologia, mas é que com a poda neuronal existe uma explosão dos sintomas, né? E veja, quando a gente fala de poda neuronal, esse estudo que você falou, ele foi publicado no JAMA Psychiatry, que é o estudo lá que fala que 97% dos autistas são de natureza genética. Quando a gente fala de falha da poda neuronal, isto é genético. Então existe um determinante gênico que leva à falha da poda neuronal e por isso você desenvolve o transtorno do espectro autista. Então, quando a gente fala de poda neuronal, a gente está falando sobre o mecanismo que leva aos sintomas, mas a origem da condição, ela é uma condição genética.